lembrando que hoje é a nossa aula de número 41, que tem como objeto de conhecimento o seguinte, vamos dar uma olhadinha nele. As lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias e a escravidão moderna e o tráfico dos escravizados, né? No nosso objeto de detalhamento, nós elencamos o seguinte: a escravidão moderna e o tráfico de escravizados e a escravidão como base econômica da sociedade colonial do Brasil, ok? Então, uma vez que nós verificamos aí o nosso objeto de conhecimento e o nosso detalhamento, vamos então ao início da nossa aula. Então, como nós estamos falando ali no nosso detalhamento, nós vamos verificar um pouco a respeito da questão da escravidão moderna e, claro, o tráfico de escravizados. Agora, você pode me perguntar, professor, como assim escravidão moderna? Quer dizer que a escravidão que foi praticada mais recentemente, aqui perto da gente historicamente falando, é diferente da escravidão que era praticada na antiguidade? Com toda certeza nós podemos afirmar que sim. Quando nós vamos estudar, por exemplo, a antiguidade, né, aquela periodização da história que é chamada de Idade Antiga, a gente vai verificar que, naquele momento, a escravidão normalmente se dava em algumas situações. Alguém contraiu uma dívida muito grande, não conseguia pagar e por isso se dava como escravo para saldar a sua dívida. 2, você faz parte de um povo que passou por uma guerra e seu povo perdeu. Então, o povo dominante, vencedor, transformava as pessoas que perderam a batalha, aquela nação que perdeu a batalha, em seus servos, em escravos também. Então, nós tínhamos essas questões das disputas territoriais, principalmente como forma de saldar uma dívida que você, porventura, houvesse contraído, ok? Então, quando nós falamos em escravidão moderna, ou seja, aquela praticada durante o chamado período moderno, depois da Idade Média, vai ter uma outra conotação puramente comercial, ok? Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco na aula de hoje, sobre essa questão de quem lucrou, como lucrou e quais as trajetórias que essas pessoas que foram transformadas em escravos, retirados de África e trazidos para o continente americano, tá? Nós vamos exemplificar um pouco a respeito sobre isso, como eram as suas vivências e algumas das situações pelas quais eles eram sujeitados, ok? Então, para começar, vou mudar de cenário e nós vamos recitar um poema do Castro Alves. Então, vamos lá? Mudança de cenário. Na senzala, úmida e estreita, brilha a chama da candeia. No sapé se esgueira o vento e a luz da fogueira ateia. Junto ao fogo, uma africana, sentada, o filho embalando, vai lentamente cantando, uma tirana indolente, repassada de aflição, e o menino ri contente, mas treme e grita gelado, se nas palhas do telhado ruge o vento do sertão. Se o canto para um momento, chora a criança imprudente, mas continua a cantiga e ri sem ver o tormento daquele amargo cantar. Ai, triste que enxugas rindo os prantos que vão caindo do fundo materno olhar. E nas mãozinhas brilhantes, agitas como diamantes os prantos do seu pensar. E voz, como um soluço lacerante, continua a cantar. Eu sou como a garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio, como os juncos da lagoa. Feliz da araponga errante, que é livre, que livre voa. Que é livre, que livre voa, para as bandas do seu ninho. E nas braúnas à tarde, canta longe do caminho. Canta longe do caminho, por onde o vaqueiro trilha. Se quer descansar as asas, tem a palmeira, a baunilha. Tem a palmeira, a baunilha, tem o brejo, a lavadeira, tem as campinas, as flores, tem a relva, a trepadeira. Tem a relva, a trepadeira, todos têm os seus amores. Eu,
não tenho mãe nem filhos, nem irmão, nem lar, nem flores. Tragédia no lar, Castro Alves. Então, gente, esse poema do Castro Alves, né, a gente parando para analisar, está retratando justamente os dilemas, as dores e os sofrimentos de quem foi reduzido à condição de escravo, né? E claro que com certeza não deveria ser nada fácil. E a gente vai aprender um pouco mais sobre esse cotidiano, sobre essas vivências a partir de agora. Então acompanhem comigo no nosso texto e a gente vai conversando sobre essa questão. A escravidão africana no Brasil foi uma prática que se estendeu por mais de 3 séculos, gente, mais de 300 anos, tá? Lembrando, né, que claro que vocês sabem, que um século compreende quantos anos? 100. Então, mais de 3 séculos, mais de 300 anos. Sendo responsável pela escravização de milhares de pessoas. Os registros oficiais apontam que os primeiros africanos escravizados chegaram ao Brasil na década de 1560, sendo a rotina deles permeada pela violência. Então você observa que 30 anos após o processo de instauração da ocupação oficial das terras que hoje são chamadas de Brasil, começa a vinda de pessoas que foram capturadas no continente africano, transformadas em escravos para virem trabalhar em quê? Nas lavouras de cana-de-açúcar. Lembra que nós já conversamos em um outro momento que a primeira forma de mão de obra que foi empregada nesse sistema de plantation da cana-de-açúcar no Brasil naquele momento foram os indígenas, mas que com o passar do tempo eles se demonstraram não serem tão fáceis de serem utilizados porque eles resistiam, fugiam, abandonavam as plantações e iam embora para dentro das matas para continuar o seu modo de vida. Então eles resistiram também. Por conta disso, pelo alto custo de se manter uma mão de obra que não se submetia a essa vontade do colonizador, a gente acabou tendo então essa modificação. Tem essa ideia, né, de você retirar alguém da sua terra natal e levar para outro lugar, porque ali o negro, quando foi trazido para cá, não conhecia nada. Ele não conhecia a região, a floresta, não sabia nada a respeito dessa nova localidade onde ele estava residindo agora como escravo. Então era muito mais difícil que esse negro, reduzido à condição de escravo, acabasse fugindo, bolando formas de resistência, do que o próprio indígena que já era nativo daquela localidade, que sabia, se embrenhava na mata e nunca mais era visto. Então a ideia inicial de se trazer esses escravos, claro que além de ter a mão de obra necessária para continuar a lavoura açucareira, era que essa nova mão de obra já acostumada muito mais ao trabalho pesado do que os indígenas que viviam de culturas de subsistência e extração da natureza, dos produtos da natureza, que esses negros acostumados a trabalhar um maior contato com lavouras e outros tipos de atividades seriam mais fáceis de lidar e de manter ali no cabresto do trabalho. Claro que a gente sabe, né, que vocês vão ver também futuramente nas outras séries que vocês vão estudar, que esses negros, sim, também começaram a empreender diversas formas de resistência, como a questão das fugas, a formação de quilombos, a criação de lutas disfarçadas de danças, como, por exemplo, a capoeira e algumas outras coisas mais. Mas nós vamos nos deter nesse momento, nessa parte inicial da vinda dessas populações, tá, para as Américas. Então, guerra e tráfico atlântico. No século XV, com a chegada dos portugueses à África, a escravidão se avolumou e as guerras se multiplicaram. Parte dos líderes africanos, chefes de linhagem, príncipes, reis, desejava armas de fogo para manter ou ampliar seu poder. Os europeus, por sua vez, desejavam escravos. Então, nesse momento na África, a gente vai começar a perceber... Pode continuar o texto aí, que enquanto eu vou falando, pode colocar aí para eles. Então, a gente vai perceber na África, nesse momento, o início de uma verdadeira caça humana, onde africanos caçam africanos, ok? Então, o que vai acontecer nesse interim? Já não era mais apenas a questão das disputas territoriais, mas também um negócio lucrativo, não é? Onde as lideranças, os reis e príncipes dos reinos mais fortes acabavam capturando famílias inteiras, a realeza de outros povos que eram vendidos, né, aos portugueses em troca desses materiais como armas, bebidas alcoólicas também,
né? Para que eles pudessem ampliar ainda mais seus territórios enquanto praticavam a caça de outras pessoas, mesmo sendo ali de povos vizinhos aos seus. Então, nesse momento, claro que essa escravidão vai ganhar uma outra conotação, esse sentido da palavra escravidão, né? Muda de sentido, tá bom? E agora aqui nós temos um mapa que mostra um pouco sobre essa questão, né? De onde esses povos estavam vindo ali, mostra um pouco pra gente ali do continente africano, né? Lembrando, mais uma vez, já verificamos em outras aulas e vou repetir para vocês, África não é um país, África do Sul é. África é um continente composto por 54 países, tá bom? Então você tem certeza que os alunos do 7º ano nunca mais vão cometer esse erro, quem já cometeu, e não vão, hipótese nenhuma, errar. Se alguém perguntar para você o que a África é um país, você vai dizer que não. A África é um continente gigante, muito rico, que produziu diversos reinos e impérios, como por exemplo o Egito, o reino de Mali, de Gana, do Congo, e que dominavam técnicas excepcionais, tanto de agricultura, quanto de metalurgia, de fundição de ouro, que a Europa só foi conseguir desenvolver, domar ali essas questões de, na verdade, de conseguir praticar esse tipo, por exemplo, de fundição de ouro, só muito mais tarde, só durante a Idade Moderna ali, tá bom? Para você ter uma ideia do grau de desenvolvimento dessas sociedades africanas que tiveram uma tendência, principalmente os povos que sofriam com essa questão das caças de pessoas, de escravização, de decaimento, não é? De quebra de sistemas de cultura, de quebra de sistemas de vida e de sociedades que já haviam sido implementados naquele momento, ok? Então, o estabelecimento desse tráfico atlântico vai ser responsável pela quebra de muitos reinos e impérios dentro da África. Continuando o nosso texto. Então, quando nós falamos nesse tráfico atlântico, nós estamos falando ali das viagens, né, que cruzavam o Oceano Atlântico entre os continentes, tá bom? O tráfico atlântico durou mais de 300 anos e envolveu europeus de várias nações. Observa que, apesar de os portugueses serem os pioneiros nas grandes navegações, não foram apenas eles que se valeram dessa forma de mão de obra. Nós temos aí, ó, portugueses, ingleses, franceses, entre outros, não é? Então, envolveu várias nações africanas, os chefes, os reis e negociantes, e mais tarde mercadores do Rio de Janeiro, da Bahia, de Pernambuco. Muitos desses mercadores, sobretudo do Rio de Janeiro e de Salvador, acumularam fortunas com o tráfico. E nós temos aí uma imagem que vai mostrar para vocês ali, né, retratando essa questão da captura, tá, de pessoas na África. Pode colocar aí pra gente, assim que possível, tá bom? Vai aparecer para vocês. Que o que acontecia ali, como nós estamos relatando, né, pessoas de tribos diferentes, de reinos diferentes, né, dentro da África mesmo, negros, capturando negros. Estão vendo aí, ó? É uma exemplificação. Então essas pessoas eram presas, eram colocadas a caminho das embarcações dos europeus que saíam do continente africano e chegavam até o continente americano. Então, tanto a América do Norte, quanto a América do Sul, quanto a América Central, receberam grande parte, né, dessa mão de obra que era trazida. Mas não pense que isso ficou apenas aqui nas colônias, não. Parte também é para a Europa, tá ok? Continuando. Viagem dos navios negreiros. Os navios negreiros, em geral, comportavam em média de 300 a 500 africanos que ficavam presos nos porões em uma viagem que se estendia durante semanas. Partindo de Luanda, a viagem para Recife durava 35 dias. Para Salvador durava 40 dias. E para o Rio de Janeiro durava de 50 a 60 dias. Hoje, na nossa contagem, né, dá um total de 2 meses aí. Então, você imagina, pode colocar aí pra gente a nossa próxima imagem. Você imagina, então, que quando eu saio lá do meu município, por exemplo, de Fonte Boa para vir para a capital, eu passo 2 dias no barco, né? Ou então, quando eu vou daqui para lá, eu passo 4 dias no barco. Não sei quanto tempo dá de viagem de onde vocês moram até a capital.
Mas vocês podem imaginar, né, que passar esse tempo todo ali confinado no barco, mesmo que você possa andar, comer, ir ao banheiro, beber água, conversar com alguém, vai lá no bar do barco lá para comprar um lanche, tomar um refrigerante. Às vezes a gente já fica estressado por estar ali dentro daquele perímetro do barco. Imagina você não ter nem condições de andar, de levantar, de beber, ou as mínimas condições de higiene pessoal, como por exemplo para tomar banho ou fazer qualquer outro tipo de necessidades físicas. Então, você pode imaginar que a situação não era fácil, tanto na questão de iluminação, um ambiente escurecido, úmido e fétido, por conta que as pessoas precisavam fazer suas necessidades físicas ali. Então, não era nada fácil. Você observa aí que na nossa imagem, no nosso mapa, nós temos ali as principais localizações de onde partiam esses navios chamados de navios negreiros do continente africano. Guiné, Congo, Angola e Moçambique, não é? Então esses eram os principais lugares de onde essas pessoas eram retiradas. E aqui na outra parte do nosso mapa, que mostra o continente americano, a parte sul do continente, ali onde está situado o nosso Brasil, você tem destacado ali os principais portos de recebimento dessas pessoas. São Luís, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. A gente já viu que essas pessoas eram caçadas com violência dentro do seu próprio continente, que eram trazidas em péssimas condições também para cá. Mas e aí? Quando chegavam, o que acontecia com essas pessoas já nos portos onde esses navios atracavam? Vamos saber durante o andamento da nossa aula. Continuando o nosso texto, vamos lá? As condições de viagem eram extremamente desumanas e os poucos relatos que existem da forma como os africanos eram trazidos para as Américas reforçam isso. O local no qual os africanos eram aprisionados, que era no porão do barco. Você sabe que hoje em dia, quando a gente viaja aqui na região norte, por exemplo, né, que onde vocês moram, os alunos daqui do Amazonas moram, sabe que a nossa maior forma de locomoção é nos barcos e que nos porões, normalmente, o que você transporta? Mercadorias, não é? Um saco de farinha, um saco com banana, um saco com algum tipo de produto regional que às vezes você transporta de uma cidade para outra. Ou seja, é um local escuro e quente, né? Que não é muito bom para ninguém ficar lá. Se hoje em dia essa localização, essa dentro do barco, do porão, já não é muito bacana, imagina passar de 30 até 60 dias enfurnado dentro do porão de um barco. Na nossa próxima imagem, nós temos uma imagem clássica a respeito desse momento. Então, nós temos ali a imagem feita por Johann Moritz Rugendas, obra do próprio, né? Então, foi uma pintura que ele fez, que visa retratar o dia a dia dentro dos porões de um barco. Então, você vê, de certa forma, ali, no fundo, ali no chão, deitadas algumas pessoas meio que relaxadas ali, com a mão no queixo, sentadas, outro em cima de espécies de beliches, outras deitadas e outro ali recebendo comida e alguns homens brancos inspecionando quem está lá dentro. Mas aí você para pensar comigo, ainda mantém a imagem na tela para a gente, por favor? Você acha, pelos relatos que se tem e pelo que a gente viu até agora durante o andamento da nossa aula, que essa imagem de fato retrata a realidade dentro de um porão que transportava pessoas que eram consideradas mercadorias e não pessoas, não eram considerados sujeitos, indivíduos pensantes e capazes de se autogerir, mas eram tratados como ferramentas, como objetos, como mercadoria. Você acha que esse ambiente, que é um tanto quanto pacífico aí sendo mostrado, de fato retrata o que aconteceu dentro dos navios negreiros? Então pare para refletir um pouco a respeito dessa questão. Continuando o nosso texto, a alimentação era escassa e era resumida a uma refeição por dia. Gente, se eu comer uma refeição por dia, eu desmaio. Não sei vocês, mas não, eu tenho que tomar café, tenho que lanchar, tenho que almoçar, eu lancho de novo, eu janto. E se possível, antes de dormir, ainda como uma tapioquinha com um cafezinho, né? Então imagina você viver com uma refeição por dia. Vocês acham que aquele aspecto bem cuidado que mostra ali naquelas imagens do Rugendas de fato conferem com a realidade?
uma refeição por dia, sendo que eles tinham que disputar até mesmo entre si as poucas migalhas que recebiam. Então, com certeza, essas pessoas, quando chegavam aqui nos portos, já estavam ali um tanto quanto malnutridas, né? Muito magras, e por isso, algumas vezes, alguns deles, por conta dessa má nutrição, acabavam nem sendo vendidos, tá bom? Outros acabavam morrendo porque ficavam muito debilitados dentro da própria viagem. E muitas vezes os que ficavam doentes e morriam eram jogados ao mar. Por quê? Porque para que alimentar outro ter gasto com um escravo que não vai poder ser vendido? Então muitos ainda vivos eram acorrentados e jogados ao mar para não se ter gastos com eles. Então, será que de fato as pinturas que a gente vê do processo de construção histórica de alguma coisa de fato compete muitas vezes com a realidade? Será que de fato ela retrata o que aconteceu? Complicada essa situação, né? Vamos lá um pouquinho, continuando. A água também quase nunca era potável e os alimentos disponibilizados eram feijão, farinha, arroz e carne seca. A má alimentação, principalmente pela falta de uma dieta rica em vitaminas, fazia com que doenças como o escorbuto, causada pela falta de vitamina, fossem proliferadas. E isso também acabava fazendo com que muitos dessas pessoas que eram transportadas acabavam perdendo os dentes, né, por conta dessa falta de alimentação, né? A falta de vitaminas prejudicava muito o corpo dessas pessoas. Que, claro, que quando eles chegavam nas feiras que para serem comercializados, eles eram analisados da pontinha do fio do cabelo até a unha do dedão do pé. Tinha que estar perfeito, senão eles não eram vendidos. Continuando, vamos lá? Pode continuar nosso texto. Outras doenças também se espalhavam pela sujeira dos locais que abrigavam os africanos. Os porões eram escuros, sujos e abarrotados de gente, de tal maneira que até respirar era difícil. Outras doenças que graçavam nos navios negreiros eram varíola, sarampo e doenças gastrointestinais. A mortalidade média era de 1/4 de todos os africanos embarcados. Você imagina as pessoas doentes, até mesmo com essas doenças gastrointestinais, né, que fazem as pessoas ali evacuarem onde estivessem. Então imagina o mau cheiro e as más condições que se ampliavam ainda mais com essa situação. Continuando. Claro que poderia haver variações nas taxas de mortalidade, com algumas viagens tendo menor número de mortes e outras tendo um grande número de mortos. Então aquela média de 1/4, como estou dizendo, era uma média, mas poderia acontecer um surto de varíola, de outras doenças no barco e quase todo mundo chega morto. Então, é complicado, mas estima-se que, em média, os lucros dessas viagens que eram realizadas pelos portugueses lhes rendia 800% do investimento inicial feito. Então, eles continuavam praticando essas atrocidades nos navios negreiros de transportar gente escravizada, de submeter a fome, doenças, um espaço mal organizado ali, por conta do altíssimo lucro que eles obtinham com esse tráfico atlântico, ok? Continuando. Os africanos chegavam ao litoral brasileiro confusos, cansados e sem saber onde estavam. Nos mercados do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís eram examinados, avaliados e comprados. Então eles tinham que ter os dentes perfeitos, né, uma pele limpa, sem doenças, sem nenhum tipo de parasita, para que quando ele fosse levado para a fazenda ou para dentro de uma casa, dependendo do tipo de serviço para que ele fosse comprado, não passar para os outros escravos que já se tinha naquela localidade. Vamos lá, continuando o texto. Um homem adulto valia o dobro de uma mulher e geralmente 3 vezes mais que uma criança ou um idoso. Por quê? Por conta da força de trabalho. O homem adulto tem mais força, poderia ser utilizado principalmente na lavoura, dentro do campo, para realizar os trabalhos mais pesados. Não é? Então, por isso ele valia mais. Muitas vezes era comum, por exemplo, se pegar alguns tipos de óleos e outras coisas também e passar na pele desses escravos, porque eles chegavam maltratados, com a pele ressecada. Então se passava alguns óleos na pele desses negros ali, para quê? Para que eles parecessem mais bonitos e mais viçosos, com a pele hidratada, entre aspas, né? Que a gente sabe que eles estavam mais do que maltratados, desidratados e doentes muitas vezes. O trabalho
Os africanos não vieram para a América por vontade própria. Isso já está muito bem claro, né, desde a nossa primeira aula de hoje com a professora Pet, que ninguém sai do seu continente por vontade própria nessas condições. Não nessas condições. Então foram trazidos para trabalhar. No Brasil, eles trabalhavam de 12 a 15 horas por dia. E começavam entre 4 e 5 horas da manhã e iam até o anoitecer. Então você imagina que hoje em dia uma jornada de trabalho de 8 horas por dia é cansativo, né? Imagina você trabalhar aí mais da metade do dia. O dia tem 24 horas, eles tinham jornadas de 14 a 15 horas diárias. E você imagina então que eles só paravam apenas para quê? Para dormir e já tinham que levantar para continuar o trabalho diário novamente. E onde eles trabalhavam? Principalmente nesse momento nas lavouras canavieiras para trazer o quê? Melhor, para trazer não, para fazer com que os engenhos não parassem, continuassem trabalhando, produzindo açúcar, para quê? Para que ele fosse comercializado na Europa por um altíssimo preço, ok? Continuando. Por vezes, as manhãs dos feriados e domingos eram usados no conserto de cercas, estradas ou outros serviços. Olha só, finais de semana, domingos e sábados, né? Então isso quer dizer o quê? Que de segunda a sexta essa mão de obra era utilizada especificamente na lavoura e as demais atividades que teriam que fazer além das lavouras eram realizadas no final de semana. Então eles não tinham descanso em momento nenhum. Na nossa imagem que nós temos, a gente está trazendo aí, já tem umas 3 cartelas aí, você observa, tá? Uma imagem do Henry Koster que mostra o que aí? É justamente a moenda de um engenho. Então você observa que tem gente carregando a cana-de-açúcar e outros estão ali trabalhando, tá? Força manual, na força do braço, fazendo essa moenda girar. Então, por muito tempo, o processo de moagem das canas-de-açúcar foi feito no braço, tá? Na força de trabalho pura e simples, tá? Dos africanos escravizados. Então era o negro que mantinha a sociedade brasileira naquele momento funcionando. O processo de implantação da sociedade brasileira, né, os portugueses quando vêm para cá só começam a desenvolver graças ao trabalho, inicialmente dos indígenas e depois dos africanos escravizados. Então o homem trabalhava como agricultor, carpinteiro, ferreiro, pescador, pedreiro e carregador em várias outras funções. E a mulher, professor? Qual era a principal função das mulheres? Vamos ver. A mulher cultivava a terra, cuidava dos doentes, colhia e moía a cana, lavava, passava, fazia partos, vendia doces, salgados, etc. Ou seja, as mulheres também poderiam ser utilizadas tanto na lavoura, quanto também nos serviços domésticos, tá? Dentro da casa, para lavar, passar, cozinhar, cuidar das crianças. Muitas escravas foram transformadas nas chamadas amas de leite, tá? Porque as senhoras não queriam dar de mamar para os seus bebês porque iria estragar a forma dos seus seios. Então, o que se fazia? Trazia-se uma escrava que estava amamentando também e deixava por conta dela amamentar as crianças. São as amas de leite chamadas, ok? Então, claro que existiam também as que trabalhavam na cidade, chamados escravos de ganho, que vendiam esses doces e algumas outras coisas também nas ruas para trazer lucro para os seus donos. Continuando. Os africanos aqui desembarcados trouxeram consigo não apenas sua força de trabalho, mas também suas culturas. E o que é importante dizer, essas culturas africanas marcaram profundamente o nosso modo de viver, pensar e sentir. Os africanos, continuando o nosso texto, vamos lá. E além disso, eles eram submetidos também a castigos físicos, só para vocês ficarem sabendo, não é? Claro, já eram maltratados desde o começo de toda essa jornada. Quando chegavam aqui, ainda eram submetidos a trabalhos pesados, mas além de tudo isso, eles também ainda sofriam com constantes castigos físicos, principalmente se demonstrassem qualquer grau de rebeldia, como eram chamados ali, né, de pessoas rebeldes, indolentes também. Então, a violência, vamos rapidamente falar um pouco sobre essa questão. Você tem uma imagem aí do Jean-Baptiste Debré, que mostra um negro castigando outro negro, tá bom? A violência era algo rotineiro na vida dos escravos, e o tratamento violento dedicado a eles
tinha o intuito de incutir-lhes melhor, né? Incutir-lhes temor de seus senhores. Mas isso aí não gerava apenas temor, mas um grande terror, né? Porque se você prestar atenção, coloca a nossa imagem de novo lá. Vamos prestar atenção rapidamente no detalhe do chicote. Você observa ali que a ponta do chicote tem uma forma diferente, ela não é lisa. Por quê? Porque esses chicotes eram feitos para arrancar a carne, a pele, quando entravam em contato, tá? Com quem estava apanhando de pontas de metal, pontas de ossos, pontas de materiais diversos que iria penetrar e rasgar a carne literalmente durante essas sessões de castigo, ok? Continuando nosso texto. Esse medo visava mantê-los conformados com a sua escravização e impedir fugas e revoltas. Uma punição muito comum aplicada sobre eles era o quebra-negro, que os ensinava a sempre olharem para baixo na presença de seus senhores. E uma outra forma que nós temos aí também, que vai passar agora também para vocês, era a chamada máscara de Flandres, que era utilizada, na verdade, para humilhar, para quebrar a pessoa de vez. Era muito comum os senhores dizendo, não, porque eles bebem muito, então a gente vai colocar essa máscara aí, que é para evitar de eles beberem demais. Mas, na verdade, isso era uma forma de castigo físico muito dolorida, porque as pessoas não conseguiam comer, nem beber, não fazer nada. E sem falar que também que eles diziam que os negros eram viciados em álcool, na pinga, que essa máscara tinha o intuito de tirar eles do vício, mas quem viciou essas pessoas na pinga, na cachaça aí? Vocês acham que as pessoas, às vezes, tem gente que bebe porque gosta mesmo, né? Mas você acha que na situação de fome e de miséria, e a pinga sendo uma bebida que era altamente calórica, que poderia ser utilizada na complementação da alimentação para a própria manutenção da vida, quem deles não iria se submeter a beber naquele momento? Na verdade, o grande intuito dessas formas de castigo era torturar, era humilhar a mesma pessoa. Continuando, os escravos, por sua vez, não aceitavam a escravização e as violências diárias de maneira passiva. A história da escravização africana no Brasil ficou marcada por diferentes formas de resistência que incluíam a desobediência, as fugas individuais e coletivas, as revoltas e a formação de quilombos e etc., né? Onde nesses quilombos eles se reuniam, os fugidos, pessoas pobres, mesmo não sendo negros, também acabavam se embrenhando ali no meio do mato, formando comunidades, das quais a mais famosa que a gente vai ter aqui no Brasil, né, vai ser o Quilombo dos Palmares, sob a liderança de Zumbi, que foi um dos grandes símbolos de resistência à escravidão. E essa foi a nossa aula de hoje. Um bom final de semana e na segunda a gente se encontra aqui na nossa revisão e avaliação, então não faltem. Até já!